Olha só que espetáculo de circo. Javier Milei veio ao Brasil, participou de uma convenção do PL e resolveu usar o microfone para atacar o presidente brasileiro. Um chefe de Estado estrangeiro fazendo campanha eleitoral e distribuindo insultos dentro do país vizinho. É diplomacia ou comício internacional da extrema-direita? Enquanto Milei grita, Trump tarifa e a direita comemora, Lula conversa com a China e tenta abrir novos mercados para o Brasil. Mas uma nova pesquisa mostra que a eleição de 2026 continua perigosamente apertada. Hoje nós vamos entender como essas três notícias estão conectadas e o que elas revelam sobre a disputa pelo futuro do Brasil. Vamos começar pelo presidente argentino Javier Milei. No sábado, dia 25 de julho, Milei participou em São Paulo de uma convenção do PL, que oficializou a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro. Até aí já temos uma situação bastante incomum. O presidente de um país vizinho entrando diretamente no processo eleitoral brasileiro para apoiar um candidato. Mas Milei não ficou apenas no apoio político. Durante o discurso, ele atacou Lula e também fez declarações ofensivas contra autoridades brasileiras. Segundo as reportagens, Milei chamou Lula de presidiário e usou o termo como ladrão, e atacou o ministro Alexandre de Moraes, chamando ele de careca de lixo. Não foi uma crítica diplomática, não foi uma divergência econômica, e não foi um debate sobre Mercosul, inflação ou comércio exterior. Foi uma provocação política feita em território brasileiro. E aqui existe uma diferença importante. Milei não estava falando como um comentarista de internet. Ele estava falando como presidente da Argentina. Quando um chefe de Estado entra em outro país, participa de convenção de um partido e ataca diretamente as instituições e o presidente desse país, o problema deixa de ser apenas ideológico, vira um problema diplomático. Em resposta, o Itamaraty chamou para consultas o embaixador brasileiro em Buenos Aires, o Júlio Bitelli. Presta atenção, porque a manchete pode gerar confusão. O Brasil não expulsou o embaixador argentino e cortou relações diplomáticas. O governo brasileiro convocou o próprio embaixador que atua na Argentina para retornar temporariamente a Brasília e prestar informações. Na linguagem diplomática, chamar um embaixador para consultas é um sinal de descontentamento. É uma maneira de dizer, olha, a relação ficou séria e precisamos reavaliar o que está acontecendo. E não é difícil entender o motivo. Imagine o Lula viajando para Buenos Aires, participando de uma convenção de oposição e atacando pessoalmente o presidente argentino. A direita brasileira chamaria isso de interferência, provocação e agressão à soberania argentina, com certeza. Mas quando Milei faz isso no Brasil, tentam vender como liberdade de expressão. Liberdade de expressão existe, só que responsabilidade diplomática também existe. Milei pode discordar de Lula, pode criticar o governo brasileiro. O que não dá é fingir que um presidente estrangeiro participando de campanha eleitoral e insultando autoridades brasileiras é uma coisa normal. Não, não é. E existe uma contradição. Brasil e Argentina são parceiros econômicos fundamentais. Empresas, trabalhadores e cadeias produtivas dos dois países dependem dessa relação. Transformar diplomacia em espetáculo eleitoral pode render aplausos numa convenção partidária, mas não ajuda a indústria argentina, não melhora o comércio e não resolve os problemas econômicos enfrentados pela população. Aliás, argentinos têm muitos problemas. No fim das contas, Milei parece mais interessado em liderar uma cruzada ideológica continental do que em preservar uma relação estratégica entre dois países vizinhos. Enquanto Milei fazia barulho no palanque do Partido Liberal, Lula movimentava outra frente. Na noite de domingo, dia 26 de julho, o presidente brasileiro conversou por telefone com o presidente chinês Xi Jinping. A conversa durou mais de uma hora. Entre outros assuntos discutidos, estava a possibilidade de acelerar as
tratativas para um acordo comercial entre a China e o Mercosul. Isso acontece poucos dias depois da entrada em vigor de uma nova tarifa adicional dos Estados Unidos sobre milhares de produtos brasileiros. E aqui começa a parte que a turma do Brasil, acima de tudo, tenta evitar. Quando o Trump aumenta tarifas contra produtos brasileiros, quem sente o impacto são os produtores, as empresas e os trabalhadores brasileiros. Tarifa não é postagem em rede social. Tarifa mexe com preço, com emprego, com exportação e competitividade. Diante disso, o Brasil tem basicamente duas opções. A primeira seria ficar parado, esperando Trump mudar de ideia. A segunda é negociar com os Estados Unidos, mas também buscar novos compradores e novos parceiros. Foi essa segunda estratégia que apareceu na conversa entre Lula e Xi Jinping. Segundo o governo brasileiro, os dois presidentes defenderam o avanço das tratativas entre China e o Mercosul, respeitando as flexibilidades necessárias para os países do bloco. Também falaram sobre cooperação em inteligência artificial, satélites, processamento de minerais críticos e comércio de fertilizantes. Nós não estamos falando apenas de vender soja e comprar produto industrializado. A conversa envolve tecnologia, infraestrutura, minerais estratégicos e segurança na produção agrícola. A China também declarou apoio ao Brasil na defesa da sua soberania e independência e na oposição às interferências externas. É claro que a China defende seus próprios interesses. Relação internacional não é amizade de infância. Nenhum país de grande porte distribui apoio por caridade. O trabalho de um governo responsável é negociar sem submissão, diversificar mercados e extrair vantagens concretas para o país. O Brasil não precisa trocar dependência dos Estados Unidos por dependência da China. Precisa ter autonomia para conversar com Washington, Pequim, Europa, África, América Latina e com quem mais oferecer oportunidades vantajosas. Só que a extrema-direita transformou política externa em torcida organizada. Para essa turma, conversar com Trump é patriotismo, conversar com o Xi Jinping é comunismo. A pergunta é, desde quando defender os produtores brasileiros e procurar novos mercados virou ameaça ideológica? O verdadeiro interesse nacional não é obedecer automaticamente a uma potência, é negociar com todas elas sem permitir que nenhuma mande no Brasil. Pesquisas eleitorais. E agora chegamos à terceira notícia. A pesquisa Nexus, encomendada pelo BTG Pactual e divulgada nesta segunda-feira, 27 de julho, mostra que a eleição presidencial continua aberta e competitiva. No principal cenário de primeiro turno, o Lula aparece com 42% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro tem 33%. Ou seja, Lula aparece numericamente na frente por 9 pontos percentuais. Mas quando a pesquisa simula o segundo turno, a diferença diminui. Contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 47%, enquanto Flávio registra 43%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, o Instituto considera esse cenário como um empate técnico. Contra Romeu Zema, Lula aparece com 46% e Zema com 42%. Contra Ronaldo Caiado, Lula registra 45% e Caiado 43%. A pesquisa ouviu 2.004 eleitores por telefone entre os dias 24 e 26 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais com nível de confiança de 95%. Mas o que esses números significam? Primeiro, Lula lidera numericamente todos esses confrontos. Segundo, liderança numérica não significa eleição garantida. E terceiro, a direita ainda não apresentou uma candidatura completamente consolidada, mas mantém força eleitoral suficiente para disputar um segundo turno apertado. E esse ponto precisa ser encarado sem salto alto. Não adianta olhar para as confusões da família Bolsonaro, para os discursos de Milei ou para os exageros de Trump e concluir que a eleição está
está resolvida, porque não está. O eleitor não vota apenas olhando para Brasília, ele vota pensando no preço da comida, no salário, no emprego, no aluguel, na saúde e na segurança. Se o governo quer transformar a vantagem do primeiro turno em vitória eleitoral, precisa mostrar resultados concretos e explicar melhor esses resultados. Também precisa disputar o debate público, porque a extrema-direita pode não ter um projeto consistente para o país, mas sabe produzir medo, indignação e desinformação em escala industrial. E existe um detalhe importante: tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro aparecem com índices elevados de rejeição. Isso revela um país ainda muito polarizado, uma eleição no qual muita gente poderá votar não apenas a favor de um candidato, mas principalmente contra o outro. E é por isso que a estratégia de Milei faz sentido para a extrema-direita. Ele não veio aqui apresentar uma proposta econômica para o Brasil. Veio aumentar a temperatura, reforçar a divisão e transformar a eleição brasileira numa batalha internacional entre direita e esquerda. Trump pressiona economicamente, Milei pressiona politicamente, e a direita brasileira tenta usar os dois como padrinhos de campanha. A resposta do campo democrático não pode ser apenas de indignação, precisa combinar soberania, resultado econômico, comunicação e mobilização popular. E o deboche do dia vai para essa tesourinha aí do Flávio Bolsonaro que falhou na hora H. Bom, conclusão, resumo. No mesmo fim de semana, nós vimos 3 movimentos do mesmo tabuleiro. Milei entrou no Brasil para atacar o presidente e as instituições brasileiras durante uma convenção partidária. Trump aumentou a pressão comercial sobre os produtos do Brasil. E Lula procurou a China para discutir novos mercados, tecnologia e uma possível aproximação comercial entre Pequim e o Mercosul. Ao mesmo tempo, a pesquisa mostrou que a disputa presidencial está longe de estar definida. O ponto central é simples: soberania não é gritar Brasil acima de tudo, enquanto se aplaude presidente estrangeiro atacando o Brasil. Soberania é defender as instituições brasileiras, proteger a economia nacional e negociar com diferentes países sem aceitar tutela de ninguém. A eleição de 2026 não será apenas uma disputa entre nomes, será uma disputa entre projetos de país. De um lado, uma política externa transformada em palanque ideológico alinhada a Trump e Milei. De outro, a tentativa de construir relações comerciais diversificadas e preservar a autonomia brasileira. Agora eu quero saber a sua opinião. O Brasil deveria endurecer a resposta diplomática a Milei? E a aproximação comercial com a China é uma resposta correta às tarifas impostas pelos Estados Unidos? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreva no canal Fatos e Deboches e compartilhe.